Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Mel Zabunov, sou artista urbana de São Bernardo do Campo. Hoje eu vim trazer um assunto que é muito interessante e que já venho refletindo há um tempo, que é a mulher e a busca, que é a mulher e sua busca por inspirações na arte urbana. Eu tenho observado ao longo dos anos, na minha trajetória como artista, como é interessante essa caminhada da mulher e o que a faz ter coragem, observar ao seu redor e ter criatividade para criar a sua arte, diversas narrativas, sendo na dança, nas artes visuais, né? Sendo professora, sendo educadora. E como que ela desenvolve os seus trabalhos, os seus projetos com a sua própria vivência, né? Então vamos um pouquinho para a minha história, para vocês entenderem um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho este meu anseio, né? Bom, eu sou a segunda filha de 7 crianças. Somos em 7. E lá em casa, minha mãe sempre incentivou a gente a ter uma visão de mundo, a olhar a vida com criatividade. Sempre incentivou a gente, apoiou a gente nas artes, né? Minha mãe é artista plástica. E ela sempre colocou a gente para observar ao nosso redor, o que nos inspira, né? A ter momentos de contemplação, né? A dar valor para as coisas simples da vida, e isso pode despertar uma criatividade na criança, como despertou na gente, né? E ao longo dos anos eu fui criando essa trajetória, esse caminho de observar o mundo, observar a vida e sempre estar ilustrando isso, né? O meu caminho era muito de ilustrar, de desenhar. Os meus irmãos era mais cantando, dançando, criando vídeos. Naquela época a gente já criava alguns videozinhos, né? E aí eu sempre, assim, tinha alguma coisa que me incomodava, eu desenhava. Tinha alguma coisa que me inspirava, eu desenhava. Os desenhos mesmo da televisão, eu dava um jeito de misturar com as minhas próprias inspirações e criava minhas personagens, minhas histórias. E aí, com 12 anos, eu comecei a observar a arte de rua, né? Comecei a observar aquelas grafias, né? As pichações nas ruas. E achei aquilo muito interessante. Eu falei, eu sei fazer isso? Isso é pra mim. E aí eu simplesmente falei, nossa, é só um giz de cera. Na época eles faziam com giz de cera, né? Chamava tag na época, eu nem sabia que era tag. Aí eu peguei uma amiga minha e falei, vamos fazer o nosso nome, vamos escrever o nosso nome pelas ruas e vamos que vamos. A partir daí, com 12 anos eu comecei, eu criei, fui pra rua, fui riscar, fui pichar. Fui criando as minhas linguagens, as minhas inspirações, os meus protestos, as minhas indignações, fui colocando ali tudo como uma forma de desabafo, assim, sabe? Da adolescência mesmo, aquela época rebelde, né? E a partir daí eu me apaixonei por este mundo da expressão artística das ruas, né? E fui observando os grafites. E aí foi quando eu conheci o rap, né? Que na época era a 105 que tava bombando. E eu falei, isso é pra mim, esse é o meu mundo. É o mundo do hip hop. E eu quero isso pra mim, eu quero ser da parte do grafite, sabe? Eu sempre naquela, né, assim, usando o meu dia a dia, sabe? Ali a dificuldade do dia a dia. E me expressando na rua de alguma forma, sabe? Colocava o meu nome, pichava, colocava uma frase.
de felicidade ou de indignação, tanto ali sempre me expressando uma forma da minha vivência, né? E aí o tempo foi passando, fui observando que a vida a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tipo, a gente tinha que já começar a arrumar um emprego, a gente já tava se formando na escola, e aquela vida da pichação tava meio, tenho que parar, tenho que fazer outra coisa, não sei, queria continuar fazendo alguma coisa, contribuindo com a rua, com aquela coisa, com aquele movimento de alguma forma, mas eu tava querendo descobrir o que eu poderia fazer. Desde pequena, como eu já desenhava, né, eu falei, não, eu vou desenhar minhas personagens na rua, né, e tudo mais. Aí eu me vi com 16 anos, já pichando com spray, né, e aí foi quando eu comecei a pegar as técnicas de spray e tal, nossa, não sei, spray é uma coisa tão mágica que empolga a gente, sabe? Parece que a gente é dono do mundo quando a gente tá com spray na mão. Não sei se vocês já sentiram essa emoção. E aí foi quando eu comecei a pegar ali as técnicas mesmo ali de spray de traço, de sombra, de traço grosso, de traço fino, né? E aí foi quando eu falei, eu posso fazer grafite também, porque grafite é com spray, né, que faz. E aí foi quando eu comecei a criar minhas personagens assim, mais com traços e preenchimento e traços de spray, né? Eu pintava tudo com latex, fazia minhas técnicas lá de pintura com latex, com pigmento e traçava com spray, né? E a partir daí eu não parei mais de fazer grafite, né? Eu falei assim, agora eu sou grafiteira. Foi com 17 anos que eu ingressei mesmo nessa vida da arte de rua mesmo, de grafite, de arte mesmo. Assim, não que pichação não seja arte, né, gente? Eu digo assim, dessa forma mais ilustrativa ali, de eu poder botar uma forma, um formato, uma expressão mais corporal, mais facial ali na minha arte ali, né? Tudo mais, vou fazer meus desenhos, minhas bonecas. Foi quando eu comecei a consumir revistas de grafite, né? Naquela época eram muitas revistas. Pegava emprestado, depois devolvia. E tinha uma revista só em homenagem às mulheres do grafite, né? E aí eu peguei aquela revista e falei, nossa, só tem mulher nessa revista. Eu comprei aquela revista com muito esforço, muita dificuldade, uma revista capa era até rosa. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso também, quero criar minha própria personagem. Eu vou fazer isso, vou me expressar dessa maneira também, sabe? Vou arrumar um emprego, eu vou conseguir comprar meus materiais. E vou contribuir dessa forma, o meu estilo de vida vai ser assim, vai ser da arte urbana. Eu fui num evento, inclusive, que tinha mulheres pintando aqui na minha cidade, em São Bernardo, foi muito inspirador para mim ver elas ali, né, naqueles momentos. E elas ali com aquela técnica e tudo mais. E eu observando aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Fui no meu quarto, treinei, criei minha personagem. A bonequita era uma boneca de pano, toda costurada, sabe? Toda revoltada. E aí, com 17 anos, eu fiz minha primeira personagem numa viela. E aí era muito daquela coisa mesmo ali sabe, parecia que, pra mim, na época, não tinha muita dificuldade, assim, de eu ser mulher e eu pintar e tudo, porque sempre tive meus amigos que ali me chamava pra pintar na rua, me incentivava, né? Só que em casa era meio difícil, claro, né? Era meio difícil, assim, minha mãe entender que a arte de rua era uma coisa digna, assim, sempre tinha aquele preconceito, né? Não tinha jeito. Uma mulher pintando na rua pra quê, né? Por quê? E aí eu usava isso como nas minhas personagens ela falava muito disso, sabe? Tipo, ninguém é anjo, não sei o quê, sempre protestando. E aí eu comecei a observar que, nossa, minha personagem ela pode falar muito mais, né? Como eu tô me sentindo. E teve uma época que eu comecei a fazer as minhas personagens muito tristes, né? Muito com um olhar triste, né? As suas expressões muito sofridas, assim, ela já
tinha essa narrativa natural de que era uma pessoa triste, assim, né? E aí foi nessa caminhada que eu comecei a observar como que o meu dia a dia, como que as minhas vivências, ali minhas dificuldades, refletia, né, na minha arte e tal. E sempre ali, às vezes eu desenhava muitas mulheres, muitas personagens diferentes, todas dando a mão, todas se conectando de alguma forma, assim, sabe? E aí foi quando eu falei, não, eu preciso de uma personagem, assim, específica, que ela tenha um nome. Foi quando eu fui nessa busca da minha própria identidade, assim, porque eu não tinha muito uma identidade naquela época, ali no ano de 2011, 2012. Eu tava nessa busca, assim, eu fazia só umas personagenzinhas inspiradas em desenho japonês, em mangá. Só que elas não tinham muito, assim, uma identidade. Eu tava nessa busca, assim, de tipo, nossa, eu preciso de uma personagem que ela tenha um próprio nome, que ela tenha um cabelo específico, sempre um olhar, um olho, né? Tipo, umas características, uns traços mais específicos, né? E aí eu fui nessa busca, assim, né? Na época eu já estava fazendo a faculdade de teologia, então era muito... Meus trabalhos eram muito espiritual, sabe? E tinha aquela coisa bem, assim... sempre uma mensagem, assim, espiritual, sabe? Uma coisa, assim, mais profunda, que eu queria conectar as pessoas à espiritualidade. E aí foi quando nasceu a minha personagem, né? A Honey. E aí ela sempre era uma personagem, continuava uma personagem triste, continuava uma personagem com um olhar triste, profundo, sabe? Que fazia as pessoas se conectar de alguma forma com a tristeza delas, né? E eu comecei a ter muitos feedbacks, assim, que as pessoas falavam que ela conversava, assim, de uma forma... Ai, nossa, a sua personagem, encontrei, tipo, tinha pessoas que passavam na rua, tirava foto e falava, encontrei você, a sua personagem conversou muito comigo, eu também me sinto assim, me sinto um pouco triste. Aí eu fiquei assim, observando, né, aquilo, eu falei, nossa, né, legal, tá impactando as pessoas, as pessoas estão se identificando de alguma forma, né? Só que o tempo foi passando, eu fiquei observando. Será que é isso, sabe? Eu fiquei assim. Não, assim, na verdade, foi uma coisa mais natural, minha, sabe? Eu falava assim: será que eu tô triste e eu tô refletindo isso nas pessoas, na minha arte, né? Porque eu não fazia um esboço quando eu ia pra rua, eu já pintava assim, e daí quando eu olhava pra cara do desenho, era um desenho já triste, com um olhar profundo, com um olhar, um olho parece que tava com lágrimas e coisa assim. Aí eu observei que eu estava sendo uma pessoa muito triste. Uma pessoa triste, uma pessoa que... Na minha arte refletia isso, né? E isso impactava com as pessoas. E aí foi quando eu comecei nessa trajetória de me observar e observar ao meu redor e as pessoas, como que a arte delas refletia em mim também, né? Uma vez eu fui num evento de break, que é o Rival versus Rival, eu lembro que foi um evento muito importante para mim, porque me conectou de uma forma muito intensa, sabe? Tipo, era uma final, assim, que tinha uma mana que ela dançou contra um cara. E, nossa, gente, a dança dela, sabe? Mexeu comigo demais, demais mesmo, porque ela dançava de uma forma que expressava uma força, sabe? Uma garra e tal. Aí eu falei, gente, como tá mexendo comigo a dança dessa mana, né? E aí eu falei, nossa, comecei a observar as mulheres ao meu redor, como que elas se expressavam, assim, com a arte delas, né? Na dança, educando,
dando um workshop, dando uma oficina, até nas artes visuais, que era mais a minha linguagem, né? Como que ela se expressava e como aquilo impactava em mim. E aí foi quando eu comecei a observar em mim e falei assim, nossa, eu quero impactar as pessoas assim, sabe? E tal, mas era uma coisa muito natural, assim, acho que quando você começa a querer, assim, uma evolução diferente, querer, sei lá, ser refletida diferente, refletir, sabe, diferente, assim, pro mundo, você automaticamente você começa a buscar aquilo, começa a viver aquilo, sabe? E aí, aquele momento ali daquela mana dançando e ela ganhou, olha que interessante. Gente, é sério, ela dançando, eu, sabe, eu até me emocionei, eu chorei, assim, porque eu senti aquela força dela, assim, impactando dentro de mim. E aí foi assim, como eu comecei a observar assim, as pessoas ao meu redor, né? As mulheres, como elas, a busca delas por inspiração, os afazeres, sabe ali? Ela teve uma hora que eu comecei a observar que a pessoa muito ali no seu dia a dia, como que ela já era mãe, como que ela fazia isso espelhar na arte dela, né? E como refletia pra mim, porque cada pessoa reflete de uma forma particular, né? Aí eu falei assim, nossa, tem umas pessoas mais brutas, assim. E aí é mais a vivência, eu comecei a observar mais a vivência das pessoas, das mulheres, o estilo de vida dela e como ela concluía ali, tipo, aquela arte naquele momento, aquela expressão, sabe? Como ela mostrava pro mundo, né, na verdade. E aí foi quando eu comecei a estudar outras formas de expressão, estudar antropologia também, estudei muito, conheci muitas mulheres, conversei muito com elas, eu parava com elas e falava assim, ai, me conta como que é seu dia a dia, como que você se sente, como que tá a vida, como que a vida das pessoas reflete na sua, como você faz pra somar de alguma forma. Eu começava assim a escutar horas e horas as pessoas falando e eu super, nossa, isso me conta, tal. E era um momento muito assim de troca, sabe? De a pessoa contribuía com a história dela e aquilo automaticamente refletindo, tava começando a refletir no meu trabalho, na verdade, né? E, e aí a minha mãe mesmo foi um exemplo disso, né? Que ela tinha muitos processos de criação para pintar as telas dela, para pintar, até mesmo fazer uma arte na parede, na rua, eu levava ela nos eventos também. E como que ela se expressava ali naquele momento, sabe? Que ela tava ali, por exemplo, pintando comigo num bar que tava tocando um rock muito pesado, essas coisas assim, nós duas pintando, as pessoas observando, conversando com a gente. E eu parava e olhava a criação dela assim e falava, nossa, olha como que ela se expressou hoje, né? Vivendo esse momento, ela pôde refletir de alguma forma o que ela tá sentindo ali na arte dela, a mensagem que ela quis passar, né? E sempre como que ela via o mundo ali naquele momento e como que ela queria também passar uma mensagem, sempre passar uma mensagem, assim, um incentivo, sabe? Não era simplesmente, ah, eu tô sentindo isso. Não, era tipo, além dela estar sentindo aquilo, ela ainda queria deixar uma mensagem ali estampada, sabe? E aquilo me fez observar, assim, a caminhada até, principalmente da minha mãe, né, que sempre estava ali comigo, sempre eu chamava ela para os lugares, para estar comigo nos lugares, somando juntas ali, mãe e filha pintando, aquela coisa. E aí eu observava muito ela, né? E aquele tempo que ela não pintava nada, como que ela, observando como que ela estava se sentindo, né? E aí eu percebi que a mulher, só dela estar lá naquele momento, ela já era a própria força dela, ela já se permitir estar naquele momento, naquele local, né? Estampando ali de alguma forma a sua dança, a sua palestra, a sua oficina, a sua arte visual, né? Mesmo sendo mãe,
né? Mesmo tendo muitos afazeres em casa. Eu mesmo, a minha busca por inspirações, ela é muito, parece que às vezes é muito cansativa, né? Porque tem dia que eu acordo com muita inspiração, assim, ai, tô muito inspirada hoje, eu quero fazer uma coisa incrível. Só que você já acorda, você já repara uma casa que tem que passar um pano no chão, tem que fazer um almoço, tem que ir lá no banco. Isso porque eu não tenho filho ainda, né? As mulheres que têm filho acho que é mais difícil ainda. Que eu acho porque eu não tenho, mas é que eu tenho observado, que é muito mais difícil o processo de criação até ela se esforçar para poder criar alguma coisa, para poder ter um tempinho para ela se expressar ali na arte dela, além de todos esses afazeres, né? Porque todos esses afazeres te segura muito para você conseguir ali estar estampando no mundo o que você quer, o seu protesto, a sua linguagem, a sua forma de expressão, o seu sentimento ali na sua arte, até você conseguir, você já fez tanta coisa que você se sente cansada, sobrecarregada. E aí às vezes, sabe, deixa pra lá. Ai, deixa pra lá, sabe? Deixa para outro dia. Aí aquela inspiração de nascer uma arte incrível se foi, sabe? Passou assim. E aí eu tenho observado muito isso, né? Na minha própria vivência e na vivência de outras mulheres também, né? Que a gente... A mulher da arte urbana, a mulher da street art, com suas dificuldades, né? Mulheres também, mãe solo, artistas, mulheres de baixa renda também, né? Que não tem, assim... Não tem muito suporte, assim, tipo, financeiro. Ela mesmo tem que correr por ela, pelas coisas dela sozinha. E eu ainda tenho meu esposo que me apoia e que me ajuda. Só que eu observo muitas mulheres muito sozinhas, assim, na caminhada, se esforçando muito pra continuar, sabe? Continuar se inspirando, continuar naquela força diária ali de, ai, eu não vou desistir da minha arte, não vou desistir da minha dança, não vou desistir do grafite, né? Também envolve muita... Envolve o local para você. Às vezes você precisa sair ali da sua casa, daquele local, para poder ter um novo ambiente, sabe? Para você criar novas coisas, novas pessoas também, né? E, e isso tudo influencia, né? Se você vai continuar, se você quer desistir, né? Tem muito essa nuance de, sabe? Deixa pra lá essa coisa de dança, deixa pra lá essa coisa de grafite, deixa pra lá essa coisa de DJ, deixa pra lá essa coisa de ser MC, sabe? De cantar. E aí, às vezes, a gente até força um pouco a barra, assim, pra poder, pelo menos, ser vista, sabe? E não tá errado, não. Porque cada uma sabe o caminho que tem que tomar, pelo menos, pra conseguir tá ali, né? Ser vista, né? Pra não ser esquecida. Para as pessoas, a sociedade não te ver e falar, ai, pronto, desistiu, não dá mesmo para ficar insistindo nisso, porque isso não é vida, isso não dá certo, isso a pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar do seu filho, sim, tem que trabalhar, tem que cuidar do seu filho, mas também dá para ela ser ela, da maneira dela, da maneira que ela acha certo, né? Pelo esforço dela, porque é muito, muito esforço. E muitas vezes só depende da gente, né? Só depende da gente, porque não adianta o mundo inteiro falar que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, se você mesma não acredita em você, né? Ou pode o mundo inteiro falar que você é ruim, que você não, que isso não é pra você, que você tem que desistir, e você insistir, e você continuar, né? Também tem isso. Tem muito dessa coisa, né? Desses altos e baixos, assim. Basta a gente ter a cabeça no lugar, o foco, né? E continuar. Porque nunca vai ser fácil, né? Pra uma mulher. E aí, a forma que eu encontrei de continuar, os meus métodos são sempre assim, eu acordo, já, por exemplo, tô inspirada. Tem coisa que
você pelo menos pode escrever no papel, sabe? Você, pelo menos a sua ideia, você pode gravar um vídeo, você fazendo algum movimento, você escrever alguma coisa no papel. Aprendi muito isso com a minha mãe, escrever no papel as suas ideias, porque uma hora você vai lá, eu até tenho uma agenda aqui, que eu escrevo minhas inspirações, minhas ideias, até de madrugada eu escrevo, daí quando eu vou, tipo, eu quero fazer alguma coisa, eu só dou uma olhada nas minhas ideias que eu já escrevi, e aquilo pode formar novas inspirações, novas artes, né, dependendo muito do momento, né. E a gente vai criando coisas, mas não deixar passar. Esse é o meu método, não deixar passar, sempre estar estampando em algum lugar, escrevendo na agenda, gravando, sabe? Às vezes quando tem uma melodia na minha cabeça, que eu gosto também de criar música, né? Tem uma melodia, eu já gravo no áudio no WhatsApp, mando pra mim mesma. A melodia, sabe? Porque às vezes é muito do momento, você tá num lugar, tipo, aquele lugar te inspira e você quer criar alguma coisa. Não vem uma coisa assim dentro de você que já vem, tipo, uma coisa pronta, né? Às vezes é uma arte, às vezes é um movimento de dança, às vezes é uma melodia, né? Aí você tem que dar um jeito de gravar em algum lugar isso, sabe? Escrever no seu bloco de notas, você cantar, mandar um áudio pra si mesmo, daquela melodia, daquele batuquezinho, sei lá, escrever, essa arte assim, tipo, narrar o que você viu da sua arte visual ali, né? Para aquilo você possivelmente virar uma criação, né? E acho que isso pra mim, acho não, tenho certeza, isso pra mim tem dado muito certo, sabe? E assim, faz um tempo assim que eu comecei a fazer isso, de madrugada eu acordava com, tipo, sonhava alguma coisa e já escrevia. Ou já fazia o esboço, sabe? Vale muito a pena. Porque toda vez que eu não escrevi, gente, tipo, eu sabia que eu tinha alguma coisa, que eu tive alguma ideia, mas eu perdi. Tipo, meu, o que foi? O que Aí não conseguia lembrar de jeito nenhum. E todas as vezes que eu escrevi, o que eu gravei, eu consegui criar alguma coisa no outro dia, sabe? Aquele momento daquela inspiração virou outra coisa, claro, porque é muito diferente no momento, assim, né? Mas aquilo agrega, assim, para suas próximas criações, sabe? E esse foi um método que eu criei e tá dando super certo, gente. Essa é uma dica, viu? E, outro método também que eu criei é uma frase, que a frase vem ela te puxa para você fazer alguma coisa, sabe? É assim, sempre respeite o momento da sua empolgação. Porque artista é muito assim, gente. Tá acontecendo nada, pum, me empolguei, quero criar alguma coisa. Sabe, tipo, veio uma inspiração, veio um movimento, veio alguma coisa. E aí você respeitar aquela sua empolgação, tipo, agora eu quero pintar uma tela. Tô com vontade de pintar uma tela agora. Sei lá, começa. Pelo menos começa, sabe? Não deixa passar. Sério. Vai valer muito a pena. Respeite a sua empolgação. Seja para criar o que for, seja para criar um vídeo, seja para entrar numa live. Sabe, hoje eu tô com vontade de conversar sobre tal coisa. Gente, vai lá, liga a live. Eu tô fazendo muito isso. Liga a live do Instagram. Começa a conversar lá, mesmo que ninguém entre. Porque não pode pôr expectativa, na verdade. Você tem que ir muito pelo que você quer, sabe? Tipo, mesmo que ninguém entrar, pensa assim, é pra mim. É a minha forma. Tipo, a minha forma de eu falar é o que eu quero falar. É como eu quero contribuir comigo mesmo, com a minha evolução. Tá. Aí você deixa gravado lá, depois as pessoas vão ver, gente. Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu liguei a live, falei lá as coisas. Daqui a pouco tinha não sei quantas visualizações e as pessoas só comentando. E as pessoas me chamando, me trombando na rua e falando, Mel, sobre aquilo que você falou, sabe? E tal. E já começa uma discussão, um debate legal, sabe? E tem contribuído muito pra mim mesma e ver como que tá refletindo nas pessoas e como chega até mim, sabe? Assim, de volta. Tipo, eu aprendo muito com as pessoas. E também o outro método que eu criei é você sempre olhar a arte da pessoa como uma coisa que é única dela, sabe? Assim, você não se
se comparar com a arte dos outros, com a dança do outro, com a expressão do outro, com a criatividade do outro. Porque a sua é uma, a sua vivência é uma. Você é único, você é particular, as suas vivências, as suas inspirações, o jeito de você pensar é diferente. Então, a arte do outro, ver o outro se expressando daquela maneira, vai te inspirar a você também querer fazer da sua maneira, tá? Da sua maneira. Eu já me comparei muito, isso não é legal, isso já me travou demais. Eu olhar alguma coisa que o outro tá fazendo e querer fazer, é porque eu vou fazer assim também, porque dá certo pra ele, então vai dar certo pra mim. Não, é coisa dele, você tem que criar uma coisa sua, sabe? Colocar expectativa em você, na sua criação. Isso é um método muito importante, usar a arte do outro pra te dar uma nova vida, sabe? Pra te dar uma vontade de também realizar suas coisas. Não de querer, de acreditar que tem que ser igual. Que tem que ser daquele jeito lá que ele tá fazendo, que é que dá certo, então você também tem que fazer. Ah, e ele faz um tipo de um ramo de folha, ah, eu vou fazer também, porque é o que tá dando certo. Tendência, né? Essa coisa da tendência, gente, nossa, é um pouco difícil para artista, viu? É um pouco difícil, porque a gente fica um pouco preso à tendência, e acho que tem que ser daquele jeito para poder dar certo, sabe? Porque todo mundo tá consumindo aquilo, então tem que ser daquele jeito. Usar como inspiração ali, plataformas, formatos, texturas, é uma coisa. Você pode usar tudo, sabe? Tudo tá pra gente, só que a gente tem que pôr o nosso próprio estilo, sabe? Naquele formato ali, e vai criar uma coisa nova, isso que é legal. Então, gente, para concluir, eu gostaria de chamar, assim, mais, tipo, no geral das pessoas, para entender, assim, a nossa forma de estar sempre ali se esforçando, sabe, para estar nativa, a mulher, né? A mulher, assim, em particular, nas suas linguagens, nas suas narrativas, né? Envolvendo a arte, envolvendo pessoas. E ali, só da gente eu observei que só da gente estar ali naquele momento já é uma política, a gente já tá fazendo política, a gente já tá quebrando muitas barreiras, só da gente estar presente, né? Então, que a sociedade possa observar isso como um ponto positivo, apoiar, sabe? Sempre estar incentivando, né? Sempre tá tendo esse olhar de, nossa, meu, cara, pra essa mulher tá aqui, com certeza foi, assim, ela moveu muitas montanhas pra estar presente aqui nesse momento, sabe? Porque é um processo de tempo, sabe? Leva muito esforço. A caminhada, assim, pra ela continuar ali, tá em certa idade, passou dos 30 e tá ali na força, ali acreditando, sabe, na sua arte, é uma coisa muito louvável, assim. Então, que a sociedade, que as pessoas, no geral, tenha esse olhar de empatia, sabe, tipo, não de julgamento, que as pessoas possam olhar, assim, e admirar mesmo, mudar a mente, sabe, mudar o olhar mesmo para a mulher artista urbana, em todas as suas narrativas, em todas as suas linguagens, que seja. A mulher tá lançando um livro, sabe? Quanto que a trajetória dela, o que ela não passou nessa trajetória para ela conseguir, né? Lançar um livro, para ela não ter desistido no meio do caminho, porque muitas desistem, né? E aí, isso é ruim, porque, tipo, você perceber que muitas mulheres desistiram por falta de apoio, né? Por falta das pessoas acreditar, por muitos julgamentos, né? A mulher desiste mesmo também por muitas tarefas, por ela também estar cansada, sobrecarregada, pressionada, oprimida, né? A gente desiste, todo dia a gente quer desistir. No geral, assim, os artistas, no geral, todo dia quer desistir. Tipo, gente, é muito difícil ser artista, principalmente no Brasil, todo mundo fala, né? Todo mundo fala porque é verdade, né? A gente vive isso. E aí é um esforço muito grande, sabe? Pra gente continuar ali.
Nossa, tem 40 anos, tá no grafite, tem 50 anos, tá na dança, tá sendo professora de dança, não desistiu, sabe? Se reconheceu como uma mulher artista na sociedade, como uma mulher artista na sociedade, né? E ela mesma se reconhece, olha, eu sou uma mulher, eu sou artista, né? Eu, além de ser uma artista urbana ali e tal, na sua linguagem, eu sou big girl, eu sou grafiteira, sabe? Você, além de tudo isso da sua categoria ali, você é artista, né? Você cria, você é criativa. Então, que as pessoas possam ter esse olhar, né? O olhar das pessoas, das mulheres criativas ali na sociedade, que tudo no mundo é uma forma de designer, né? Então, a gente precisa de pessoas assim, pessoas que acreditam em si mesmas, além de tudo, além da gente precisar de alguém que acredite na gente, a gente mesmo é um esforço muito grande, diário, da gente mesmo acreditar na gente, né? Que é o que mais importa. E da gente não desistir, né? Isso faz a gente não desistir. A sociedade olhando, passando ali naquele momento, um evento, muitas mulheres dançando, num evento muitas mulheres pintando, muitas mulheres palestrando, muitas mulheres cantando seu rap, sendo DJ, sabe, ali, atuando ali para a cultura de alguma forma, é louvável, né? É um momento mesmo ali, porque é um momento, tipo, um momento presente muito importante. Além da caminhada, além da trajetória, além do que o futuro nos reserva, tá aqui hoje aqui, no presente, fazendo a gente levantar todo dia e falar, não, hoje eu vou criar. Hoje eu vou, mais um dia, acreditar na minha arte, né? Eu vou fazer alguma coisa para contribuir com o que mais queima no meu coração, que é essa forma de expressão artística que eu tenho. Isso é, sabe, um exercício. Então, que a gente todo dia possa olhar ter um olhar mais de empatia, sabe? Tipo, as pessoas estão ali produzindo seus conteúdos, hoje em dia tá tudo muito online, né? E a gente olhar ali e apoiar, sabe? Dar um like, comentar, mandar para as pessoas, compartilhar. Sempre tá aqui, ó, podendo ter a oportunidade de ser convidada, né? E poder falar, vamos lá, sabe? Vamos lá, eu vou sim, sabe? Eu vou falar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou fazer o que eu devo, né? Porque muito bem a gente pode falar, não, sabe? Quer saber? Não quero falar sobre isso. Isso para mim, eu tenho muitos a fazer, estou cansada, não consigo nem falar sobre isso, nem acreditar em mim mesmo que eu sou capaz, né? Não sei quanto tempo, tipo, eu fiquei preocupada de fazer esse vídeo, porque a gente mesmo tem as nossas inseguranças, né? O que inspira a gente no dia a dia? O que inspira a gente é a gente mesmo acreditar na gente, falar assim, vamos tentar, vamos lá, sabe? Vamos meter as caras mesmo, tamo com medo, vamos com medo mesmo. Porque, não tem assim, se a gente não fizer o que o nosso coração queima, o que é a nossa essência, a gente acaba se degradando sozinha, né? E aí a gente não pode nem se reconhecer, né? Eu não posso nem me reconhecer, nem reconhecer outras mulheres quando a gente não se coloca ali disponível, né? Quando a gente não fala assim, eu vou fazer o que minha essência tá gritando, o que o meu instinto tá mandando, né? Apesar de tudo, apesar do meu dia a dia, do meu cotidiano difícil, eu vou acreditar, eu vou continuar, né? E aí é muito isso mesmo, e é que nós possamos ter esse olhar de empatia. É o que eu quero deixar aqui para todos, né? E eu quero muito agradecer toda a equipe do 11H2, né? Uma equipe maravilhosa que faz acontecer, que coloca o movimento pra frente, né? A Milwa, né? Uma mulher que eu me inspiro muito, que tá compondo, né? Essa equipe, uma mulher muito forte, muito inspiradora, muito pra frente. E que a força dela é a minha força, né? Vamos observar que a força que as mulheres, uma continuando,
é a outra também tendo força para continuar, sabe? Assim, acho que a busca de inspiração da mulher ali na arte urbana é muito a gente ver umas das nossas lá, continuando, sabe? Atuando. Porque você olha uma mulher lá criando alguma coisa, dançando, pintando, sendo DJ, vai despertar em outra mulher a vontade também, né? De querer fazer aquilo. E isso vem muito, tipo, inspira muitas crianças, muitas meninas, a olhar uma mulher lá atuando na sua narrativa ali pra cultura. E aí essa menina fala, nossa, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Sabe? Seja em várias linguagens, seja na moda da streetwear, seja no grafite, nas artes visuais, nas artes plásticas, na dança, na sua dança contemporânea. Tudo isso agrega de alguma forma para a arte urbana, né? Com certeza, gente. São muitas coisas. Tipo, o artista, ele é muito... Ele faz mil coisas, né? Ele além de escolher uma categoria, ele ainda tem muitas inspirações por trás, assim. Que agrega muito ali, né, na cultura. Então é isso. Eu quero deixar meu obrigado. E que a gente possa ter esse olhar de amor, de empatia, de carinho e de força e de apoio, que a sociedade possa ter esse olhar de apoio, tá bom? Para as mulheres na arte urbana. Então, eu deixo aqui o meu abraço, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!